Vamos falar da menina agora. Atenção, minha gente. Atenção que sai o resultado da menina. Olha, da criancinha, dessa aqui que eu acabei de falar. Pra quem ligou a TV agora. Pois não, pois não? Pra quem ligou a TV agora, pra quem ligou a TV agora. Pra quem ligou a TV agora, essa criança que tá no colo da mãe, ela tá meio cambaleando, desfalecendo, tem 9 meses. Ela parou aí para ir para um restaurante para jantar em Soledade e tal, que a criança estava com febre, 40 graus de febre. Aí foi pro hospital, ó, tem uma mulher que beija a mão da criancinha. Aí ela vai pro hospital, lá a criancinha entra em convulsão e morre. O médico diz, vixe, morreu? Peraí, mas o médico percebeu o órgão genital da criança de 9 meses, uma coisa estranha. O médico disse, tem algo estranho, faz o exame. Saiu o resultado. Saiu o resultado. Saiu o resultado. Atentão, saiu o resultado. Saiu o resultado. A diretora estava com o pessoal. Então, já chegou? Chegou alguma coisa? Sim, atenção. O NUMOL confirmou a causa da morte. Preste atenção. A causa da morte é indeterminada, mas há indícios materiais que a criança foi estuprada. Preste atenção. Causa da morte, indeterminada. A criança foi infeccionada na hora do abuso, do estupro, porém o exame acusa, aliás, indica, o exame constata que a criança foi estuprada. Tem já alguma coisa, diretora? Já chegou? Acaba de chegar aí, pra gente colocar aqui. Atenção, vamos ver o que é... já tem uma reviravolta. Já foi... A desconfiança do médico já se comprovou. Preste atenção, porque o exame comprovou o abuso. Agora, você tem a fala do médico, o diretor do hospital, ele... Olha aí, atenção, a mãe não queria que a criança fosse examinada. Atenção, a mãe não queria que a criança fosse examinada e que fosse enterrada logo, que é o diretor que fala, o diretor do médico fala, atenção, o diretor do hospital municipal da cidade de Soledade. Coloca aqui o diretor. Chegando aqui na nossa unidade, a gente fez todo o procedimento legal, medicação em veia, só que quando a criança chegou a óbito aqui, o médico notou que nas partes íntimas da criança existia como se fosse um abuso nessa criança de 9 meses. Então ele, no momento, ele até se emocionou e teve que chamar a polícia militar para dar procedimento a esse caso, porque já havia muito tempo que essa criança, eu acho que já tinha sendo abusada sexualmente. Ela demonstrou algum tipo de resistência, segundo o relato do médico, em que o médico examinasse o corpo da criança? Ela teve uma resistência também quando a criança entrou em óbito. Ela queria logo o laudo para enterrar logo a criança. Mas aí o médico de plantão viu que aquilo não era normal. Devido a muito tempo, ele achou que, tinha que levar para fazer o laudo, para depois desse laudo comprovar o verdadeiro caso da criança. Então foi encaminhada a Polícia Militar, Conselho Tutelar, todo o trâmite legal para sair esse laudo, para a gente ter certeza do que foi a causa da morte dessa criança, que chocou nossa unidade e os plantonistas de plantão. Viram o que o diretor do hospital falou? Vocês ouviram bem? Tem outra. A gente vai ouvir, a diretora já está preparando. Gente, isso é muito grave. Por que a mãe não queria que fosse feito o exame na criança? Por quê? Ela sabe de alguma coisa e está com medo. Ela foi ameaçada, por isso que a gente tem que ter calma aqui. Eu, como apresentador, eu mesmo estando revoltado e me entalando, eu estou por aqui entalado, a gente engole a força, porque a gente não pode se precipitar. A gente não pode aqui condenar ninguém de forma antecipada, entendeu? Eu não sou juiz.
Eu também não sou delegado. Eu apenas comento o que vai chegando. Aqui eu não posso também inventar. Porque, você viu o que o diretor falou. Porque a mãe estava às pressas para enterrar a criança. Será que ela foi ameaçada pelo estuprador? Pelo abusador? Segundo o exame, a criança foi abusada sexualmente. Ela não morreu por conta do abuso, mas pode ter contraído uma infecção na hora do abuso. Ou não pode? O moído é grande, essa mãe vai ter que explicar direitinho agora, vai ter que falar. Ela foi ouvida ontem, mas foi liberada porque ainda faltava o laudo. Saiu o laudo, ela vai ter que ser convocada outra vez. O delegado vai falar com ela de novo. Ela vai ter que dizer com quem ficou essa criança, com quem ela... Tudo. Tem agora aqui, é o que, diretora? Eu vou agora pro delegado, doutor Duval. Doutor Duval, por favor. Isso eu tenho certeza que o senhor é competente. Eu sei que o senhor vai partir para cima. Doutor Duval. O caso ontem foi do plantão, estou recebendo a ocorrência que nos está chegando aqui na Delegacia de Soledade e a partir daí, quando a gente tiver de posse da ocorrência, a gente vai começar a fazer o trabalho investigativo, que é o trabalho da Polícia Judiciária. Embora a mãe da criança, certo, mora em São José do Sabugi, se não me falha a memória, mas o óbito da criança ocorreu aqui. Doutor Duval, ele é tão competente, ele é aquele delegado que investigou. Lembra do cara que saiu com a namorada, matou a namorada, enterrou, ia para casa da namorada todo dia lá em Soledade, na casa da mãe. Minha sogra, cadê ela? Minha sogra, ela sumiu. Minha sogra, ela me abandonou. Ô, minha sogra. E chorava ele agarrado com a sogra. Ele tinha matado a namorada, enterrado, ia para casa da sogra chorar, procurando a sogra. E o delegado, doutor Duval, investigou e descobriu. Descavacou e descobriu e o cara tá preso. E o cara ia morrendo um dia desse, porque numa delegacia deram um pau nele, os presos pegaram ele, deram um pau nele, no cara lá. Doutor Duval, eu tenho certeza, se prepare, porque o doutor Duval vai pra cima desse caso. Ele vai pra cima, ele é competente. Doutor Duval, o senhor conta com o apoio do Correio Verdade. Pode ter certeza disso, doutor Duval. Brincadeira. Sim, diretora. A Polícia Militar. Atenção, vamos aqui, o Capitão Olívio, é o Capitão Olívio, né? Que foi Capitão Aurinho, que foi quem levou ela para a delegacia, porque ela estava toda desconfiada. O que é que houve? Por quê? A mãe é para proteger a filha, a criança, mas não tem que fugir, não tem que ter medo, não tem que esconder. Porque não queria que fizesse o exame? Porque aquela agonia para enterrar logo? Peraí, então é como se estivesse protegendo o suposto estuprador? Coloca aqui o capitão. O delegado plantonista, à noite de ontem, solicitou a perícia médica. O corpo da criança foi então removido para o NUMOL em Campina Grande para ser feita a perícia e a mãe foi conduzida à delegacia de Esperança para prestar os esclarecimentos. Vale salientar que o doutor Rodrigo, ao verificar o ferimento, percebeu que era um ferimento antigo. E ele suspeitou que possivelmente possa esse ferimento ter causado infecção no corpo da criança e que isso tenha levado à morte dela. Ferimento antigo. Quer dizer, a criança já tinha sido abusada antes. Ferimento antigo tinha sido abusada antes. Uma vez só ou mais de uma vez? É de deixar qualquer um transtornado. Choca, meu amigo, puxa, olha, eu fico aqui me segurando, porque a gente como apresentador, se a gente for falar o que tem vontade e fazer o que tem vontade aqui, ou é processado, às vezes é condenado, às vezes é julgado, é mal compreendido, ou às vezes vai dizer que está fazendo isso porque quer ter audiência, porque não sei o quê, não precisa disso, não precisa porque não é um filho seu, não é uma filha sua. Sabe? Não precisa. O apresentador tem que ficar calado, só ler o TP, como muitos fazem por aí, entendeu? Porque não tem sentimento. E quem critica um apresentador corajoso, peitudo como eu, que eu tenho coragem de fazer a estripulia em nome da população, expressar a revolta da população, eu faço isso e só me critica porque não tem sangue
nas veias, tem um sangue de barata. Porque ficar calado diante de uma situação dessa é porque não tem sentimento, não tem coração. Eu, antes de ser apresentador, eu sou um ser humano e que represento aqui o homem de bem, a mulher de bem, entendeu? As crianças de bem, os idosos de bem. Caso como esse, o cara não pode ter medo de falar. Apresentador que tem medo de falar, então, meu irmão, fique em casa. Apresentador para ler TP não é aqui comigo, não. E nenhuma TV me chame para ler TP que eu não vou. Eu prefiro fazer outra coisa na vida. Para estar com medo de falar aqui, não é comigo. Porque um caso desse, se souber quem foi, o canalha, o safado, o pilantra, tem que levar um pau. Era para levar um cacete. Nem todo mundo tinha que mofar na cadeia uma mizunga dessa. Eu ia dizer outro nome, mas infelizmente não posso dizer porque eu respeito as famílias que estão em casa. Como é que o safado pega uma criança, uma menina inocente de 9 meses e abusa sexualmente? Não estou acusando ninguém porque até agora o delegado não sabe quem foi, mas o doutor Duval vai botar a mão em cima. E quando pegar, pode ter certeza que eu vou dar um pau grande, sem ter medo de dar. Esse cacete grande de um safado que faz isso, pô. É brincadeira, rapaz. Tá pensasse. E a mãe ainda, não querer que faça um exame. Por favor, diretora, me ajude. Bote de novo o diretor do hospital. O que é que ele diz? O diretor do hospital. Escuta bem. Vou encerrar com ele. Vou encerrar com ele. Chegando aqui na nossa unidade, a gente fez todo o procedimento legal, medicação em veia, só que quando a criança chegou a óbito aqui, o médico notou que nas partes íntimas da criança existia como se fosse um abuso nessa criança de 9 meses. Então ele, no momento, ele até se emocionou e teve que chamar a polícia militar para dar procedimento a esse caso, porque já havia muito tempo que essa criança, eu acho que já tinha sendo abusada sexualmente. Ela demonstrou algum tipo de resistência, segundo o relato do médico, em que o médico examinasse o corpo da criança? Ela teve uma resistência também, quando a criança entrou em óbito, ela queria logo o laudo para enterrar logo a criança. Mas aí o médico de plantão viu que aquilo não era normal. Devido a muito tempo, ele achou que, tinha que levar para fazer o laudo, para depois desse laudo comprovar o verdadeiro caso da criança. Então foi encaminhada à Polícia Militar, Conselho Tutelar, todo o trâmite legal para sair esse laudo, para a gente ter certeza do que foi a causa da morte dessa criança, que chocou nossa unidade e os plantonistas de plantão.